Pode se sentar, querido. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Verso 23. Para falar de desobediência de filho, assim, a gente podia gastar 3 ou 4 administrações, porque você ia falar sobre natureza do filho, sobre correção de filhos, sobre uma série de coisas que não dá para falar numa noite só. Casamento. Então eu tentei resumir um pouquinho de cada coisa do que eu entendia ser essencial para a gente falar hoje, e quem sabe numa outra ocasião a gente monta um seminário ou algo assim para falar do assunto. Amém, queridos? Vamos ler 15 e 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebelião, querido. Rebelião não é você se levantar e montar uma gangue para derrubar alguém. Embora isso normalmente seja o que caracteriza nas figuras que a gente vê em filmes, em histórias, na Bíblia, quando fala alguém fez uma rebelião, você sempre vê uma pessoa guiando uma série de pessoas. Porque na verdade no mundo espiritual é isso. A desobediência é alguém se levantando com um novo modelo que não o modelo do pai. Por isso que a desobediência é rebelião. Querido, se tem algum pecado que a gente possa dizer que é mais pecado ou menos pecado, é rebelião. Mais do que homicídio. Para pensar no que Davi fez. Davi se deitou com a mulher de um homem que confiava nele, depois mandou matar o homem para esconder o que ele fez. Deus volta e perdoa Davi, porque Davi se arrependeu. E o coitado do Saul, que chega lá, não pediu para ser rei. Deus é que olhou para ele e falou: você atende os requisitos que o povo está pedindo, bota ele como rei. Samuel manda ele fazer uma coisa, ele fica com medo, porque o povo começa a ir embora. Samuel fala: não ofereça sacrifício, você não pode fazer isso, me espera. Ele fica com medo porque o povo está indo embora, oferece sacrifício. Ele perde o reinado. Davi não. Davi mata, adultera e Deus perdoa. E Saul ele não perdoa. Não perdoa no sentido de perdeu o teu lugar. Porque todo governo que Deus dá para você exercer, ele só vai ser exercido, só pode ser exercido se for debaixo da direção que o Senhor deu. Todo governo exercido fora do modelo dado por Deus, ele vai ser exercido em desequilíbrio. Por isso que um adúltero, Deus arruma. Se arrepende do adultério, traz de volta. O homicídio, paga com sangue. Mas Davi continuava um homem debaixo do coração de Deus. Um homem disposto a ouvir a Deus. Se você está disposto a me ouvir e fazer o que eu mando, você pode ser alguém que vai à frente do povo. Não quer dizer que o pecado não vai ter consequência, mas quer dizer que isso não concorre com o governo de Deus. A rebelião e a desobediência, ela concorre com o governo que vem do céu. Por isso que a desobediência, mais do que qualquer outro pecado, é a responsável por barrar o governo do que Deus tinha sobre a tua vida. Por isso que rebelião é como feitiçaria, é levantar uma nova verdade no mundo espiritual, contrária à verdade que Deus estabeleceu. Isso é o que um feiticeiro tenta fazer. Manipular espíritos para estabelecer novas verdades. O que um rebelde ou um desobediente faz? Ouve uma palavra, entende que é Deus, ou crê que vem de Deus, pelo lugar de onde veio. Deus não falou com Saul, quem falou foi Samuel. Mas se Samuel serviu para me ungir rei, agora não serve para me dar uma palavra contrária? Peraí, ou é Deus ou não é. Então quando ele se levanta dizendo, vou fazer diferente, Deus falou, para fazer diferente, você está como um feiticeiro, tentando estabelecer algo que não é meu. Você não pode governar. Porque todo governo, a Bíblia diz que toda autoridade liberada sobre a terra vem do alto. Não tem autoridade que não tenha vinda do alto. E entender que não é que Deus escolheu botar aquela pessoa naquele lugar. Deus não botou Hitler naquele lugar. Só quer dizer que o Senhor liberou autoridade sobre a terra. Então quando Jesus fala com Pilatos, ele falou, eu tenho poder para te soltar. Por que você não se defende? Ele fala, nenhum poder você teria se não tivesse sido dado do alto.
Ele está dizendo, você tem porque veio do alto e por isso eu respeito. Por isso Jesus foi como ovelha muda. O que ele estava fazendo? Não se levantando contra uma autoridade constituída. Então todo desequilíbrio que existe, que a gente vive, ele tem a ver com a corrupção do modelo. Toda vez que o modelo é corrompido, vai haver desobediência sobre a terra. Por quê? Porque eu preciso de um caminho para seguir. Eu preciso de alguém dizendo, faça assim, seja assim. Isso foi o que Deus liberou sobre Adão. Deus não liberou, nem em cima de Eva Deus falou o que era para fazer. Deus falou só sobre Adão. E o que ele disse depois disso? O que Deus fez? O modelo está sobre a terra. Basta seguir o modelo. Siga o mestre e vai estar tudo certo. Vocês não vão ter problemas de corrupção. O equilíbrio estava estabelecido. Quando a primeira desobediência entra sobre a terra, é como se Deus dissesse, agora está por sua conta. E aí ele continua, desobediência como feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. O que é porfiar? Porfia é insistir. Então assim, não vai. Ah, mas eu quero, mas por que não pode? Mas por quê? Mas deixa eu te explicar. E você pode até conseguir o que você queria depois, mas já é rebeldia. Ele diz que porfiar é como iniquidade e idolatria. Sabe por que a continuação, ó, rebeldia é como feitiçaria. O porfiar é iniquidade, ou seja, um erro que você quis estabelecer e que já disse não, você insiste, porque aquele erro faz parte de você já não é mais questão de ignorância que foi esclarecida na ordem, faz parte, é iniquidade. E idolatria por quê? Porque eu estou estabelecendo o meu modelo como correto, ainda que eu já tenha ouvido que aquele não é um modelo a ser seguido. E Deus na mesma sentença coloca as duas coisas. Porque isso é manipulação, querido. Por isso que isso vem de Jezabel. Manipulação é tentar montar uma situação, seja através das suas palavras, através de emocional, e mulher usa muito isso, o emocional para conseguir mover. Filhos mimados usam muito isso, o emocional para conseguir mover o que está em volta, para que aconteça e se faça. Sabe filho pequeno quando faz manha? Porque sabe que a mãe vai ceder, qual é o nome disso? Manipulação. Ele está manipulando uma situação ao redor dele, em que ele não detém o governo, mas ele detém ferramentas para mover quem detém o governo. O nome disso é manipulação. É porfia, ainda que não seja com palavras diretas. E isso para o Senhor, do ponto de vista de tomar a autoridade do que Ele te deu, é mais grave do que todos os outros pecados. Porque é melhor um Davi homicida, mas disposto a ouvir o que Deus tem a falar e fazer o que Deus tem a dizer, do que um Saul covarde, que não tem coragem de enfrentar Davi cara a cara, mas que Deus vai falar e ele vai fazer um pouquinho diferente, porque aquilo vai custar para ele, aquilo vai ser difícil, aquilo ele vai ter que negar a própria carne. Então por que os filhos são desobedientes? Porque o modelo foi corrompido. Quando o modelo de governo sobre a terra é corrompido, a desobediência vai estar liberada. Por quê? Porque o filho não tem o modelo para seguir. E pode ser um modelo em atitudes que a gente consegue ver, olha, você está fazendo isso errado, ou não. Em um adulto, se move em rebelião, iniquidade e idolatria. Então, um filho adolescente, jovem, adulto, por que alguém e se coloque como filho aqui? Isso se manifesta em nós, a desobediência, como rebelião, porfia, iniquidade, idolatria. Porque nós, na nossa idade, na nossa maturidade, já temos um modelo estabelecido, que nos foi dado pelos nossos pais, pelo meio onde a gente cresceu. Nós temos um modelo que nós estabelecemos como sendo o modelo. Então, em nós, isso se manifesta dessa forma. Numa criança, de onde vem isso numa criança? Ela não nasce com o modelo estabelecido em si. Por quê? Porque ela tem o tal do conhecimento dentro dela. Um filho de Adão, quando nascesse, nasceria com a mente limpa, sem conhecimento, zerado de conhecimento. Assim como Adão nasceu. Todo conhecimento que Adão tinha quando nasceu foi o que Deus deu para ele. E qual era o modelo de Deus para a terra? Vocês vão multiplicar filhos e o teu filho vai ter somente
o modelo que você vai dar para ele quando ele sair da fora da barriga da mãe. Ele sai zerado, sem nada. Mas os nossos filhos não. Eles nascem com uma sementinha de conhecimento. Já tem o fruto do conhecimento, está nele. Então isso não é manifesto porque ele escolheu se rebelar. Uma criança não faz pirraça, não faz manha, não faz birra, porque ela escolheu, vou me rebelar contra meu pai. Mas não, porque o modelo se confronta com o que está dentro dela. Por isso que ainda que você seja um cristão, cresceu filhos de pai cristãos, e tudo certo, tudo arrumado, governo estabelecido, tudo certinho. O teu filho vai vir limpo de maldição hereditária, ele não vai carregar sementes. Mas na natureza dele, ele vai, desde muito cedo, fazer manha, fazer pirraça, fazer birra, querer o brinquedo só para ele. Por quê? Porque essa é a semente do conhecimento. É por isso que o pai e a mãe recebem um cajado como o de Moisés, só que menorzinho, uma vara. Conduza o teu filho, como Moisés conduziu os meus, conduz os seus, com uma vara. A vara vai de encontro à criança, o adulto não, ele escolhe ir atrás da vara de Moisés. Mas ainda assim, o caminho continua sendo o mesmo, um modelo a ser seguido. Então quando você sai do âmbito de crianças, porque todo mundo quer, querido, a fórmula para o teu filho parar de desobedecer. Deus também. Ele quer a fórmula para os filhos dele pararem de desobedecer. E a fórmula é, se adaptem a um modelo. Como se forma um filho? Como um filho é formado? E aí se aplica para o teu filho, mas aplica para você. Primeiro, ele é formado com um modelo. Gênesis 1, 27. Volta a tua Bíblia lá que a gente vai ler muito Gênesis. Então a primeira coisa para você ter um filho, dentro dos parâmetros de Deus, um filho que vai viver o que Deus tem para ele, que não vai se comportar como alguém que não é filho de Deus, ele precisa de um modelo. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O próprio Deus, na hora de fazer um filho, a primeira coisa que ele estabelece é preciso um modelo para fazer um filho. Um filho não é feito ao acaso. E fez Deus o homem. Como? Como o homem quis. Como ele achou que o homem seria bom. Porque o princípio por trás do governo equilibrado é modelo estabelecido. Isso é paternidade, isso é hereditariedade. É para eu olhar para trás e ver o modelo. E ver para onde eu caminho. Por isso Jesus veio. Porque a palavra escrita não era suficiente para descrever Jesus. É como você tentar falar de mim ou tentar falar de alguém para uma pessoa que não conhece. Escreve o currículo dela. Você vai saber sobre ela, mas você não vai conhecê-la. Por isso os hebreus não reconheceram Jesus. Eles sabiam a respeito dele. Não sabia quem ele era. Por isso teve que vir um modelo em cima da terra. Está aqui, o modelo de filho é esse. Olhem para ele. É como se Deus falasse, guarda a Bíblia um pouco. Olha para ele, começa a seguir ele, começa a ver como ele come, começa a ver como ele fala. Não é assim que você forma filhos? Quando foi que você pegou teu filho e sentou ele para passar uma lista de coisas de como nossa família se comporta? Você nunca fez isso. Você vai liberando na medida em que surge a necessidade. A Heloísa não sabe ainda que a faca ela não pode enfiar na boca, porque ela nem teve acesso à faca. À medida em que ela for alcançando esses lugares, essas regras vão sendo liberadas sobre ela. Como? Dando um livro para ela e falando, na medida que você crescer, você lê tal capítulo? Não. Andando perto de um modelo do pai e da mãe. E se o pai e a mãe lamber faca, o que vai acontecer? Heloísa vai lamber faca. Porque Deus disse, é por modelo que se faz filho. Você não luta contra isso, você não briga contra isso. Antes de Deus liberar forma e espírito sobre um homem, ele libera um modelo. Efésios 2:2 diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deus está falando, Paulo está falando de um espírito que opera, que atua nos filhos da desobediência, em filhos que foram gerados em desobediência. E o que isso tem a ver com um modelo? O Senhor, depois que faz um filho segundo o seu modelo, ele sopra um espírito. O Espírito de Deus só é liberado sobre homens que foram formados ou que estão sendo moldados ao modelo dado por Ele. Os que andam fora desse modelo, Ele está dizendo que existe um outro Espírito que opera nesses filhos.
Porque o Espírito só vem sobre forma. Isso não tem nada a ver, querido, com... Às vezes a gente se pega muito em títulos que Deus nos dá de autoridade. Sabe quando você ouve assim, se você já falou ou já ouviu assim, uma mãe dizer para um filho ou um pai: com quem você pensa que você está falando? Sabe qual é a resposta? Com você. Você acha que deu amnésia nele? Ele sabe com o que está falando e justamente por isso ele está falando. Porque a autoridade não tem nada a ver com um título, embora a autoridade seja liberada do céu e sejam submissos à autoridade. Mas a autoridade é algo percebido no mundo espiritual. O mundo espiritual se move debaixo de autoridade. Por que Satanás não pode tocar no teu filho em tal área? Porque você não liberou autoridade sobre isso. Por que teu filho se sente autorizado a dizer alguma coisa para você? Porque você liberou autoridade sobre isso. Só por isso. Porque ele é criança, ele não sabe, não é que o teu filho é mais rebelde que o do outro. E sabe onde isso fica mais evidente? Quando acontece com um dos cônjuges. Faz com o pai, não faz com a mãe. Faz com a mãe, não faz com o pai. É de olhar e falar: você acha que é a criança? Você não percebe que existe uma autoridade no mundo espiritual que você não se apoderou? E por que não? Porque a autoridade percebida no mundo espiritual não tem a ver com título. Tem a ver com formação. Lembra dos filhos de Seva? Vão falar em nome de Jesus, em nome de Paulo, e apanham do demônio? Porque ele diz: eu conheço esses nomes que você está falando. Você está debaixo disso, mas isso não faz parte de você. Por quê? Porque você não se colocou nesse modelo. Você vive o sobrenome, mas não se colocou no modelo. Então você não tem autoridade percebida. Então ainda que você vá para cima do diabo, falando em nome de Jesus, ele te bate. Ele te afronta. O teu filho faz a mesma coisa. O teu filho não conhece outra regra hoje que não seja a vara. No consciente, ele não conhece, ele não sabe que é errado fazer pirraça. Ele não sabe. Porque o teu filho vive de algo que sai de dentro dele. E dependendo da idade, o centro de juízo de valores dele não está formado, gente. Então o teu filho vai reagir de acordo com o modelo que está sendo estabelecido sobre ele, no natural e no espiritual. E a linguagem que ele conhece é a linguagem da forma, da vara, de bater na forma, de corrigir a forma. Você não consegue sentar com ele e explicar toda a sua tentativa de sentar e tentar moldar a mente do teu filho de 3, 4, 5, 6, 7 anos, num entendimento de: filho, não é justo, esquece. Ele vai aprender essa justiça olhando para você. Ele vai entender a autoridade no tom da tua voz. Ele vai entender o que é porfia quando ele tentar segunda com você e você só olhar para ele, ele já sabe que acabou. Por que o teu filho porfia com você? Porque você porfia. No mundo espiritual você dá legalidade, e no mundo natural ele olha e pega o modelo em você. Não tem outro lugar para ele pegar o modelo, querido. E se outra autoridade está colocando o modelo sobre ele, ainda assim é porque você abriu a porta para que outras autoridades possam dar o modelo. E não te exime de responsabilidade, ainda assim. Ah, não é culpa minha, é sua. Quem tem que guardar e lavrar é você. Uma coisa que é muito dura em Deus e muito difícil, e cada vez fica mais difícil, você entende mais e fica mais difícil, é o quão responsável você e eu somos por tudo que vai acontecer na terra. O quanto toda intervenção divina sobre a terra vai vir através da minha mão, da minha capacidade de me manter num lugar de santidade para Ele poder liberar. E se eu não me manter? Gente vai morrer. Ah, mas Deus é injusto. Injusto? Ele é mais do que justo. Se fosse por justiça, Ele já tinha matado todo mundo. Ele deu uma chance para a humanidade se remir através de outros homens. E o teu filho, fofinho, bonitinho, ele pode ir para o inferno, com toda a tua boa intenção, se arrebentar no pecado e ir para o inferno, porque o modelo de governo foi corrompido dentro da tua casa, dentro de você. E todo o choramingo de que veio lá de trás, de que eu não tenho culpa, de que esquece isso, esquece, para. Jesus não tinha culpa de nada. E resolveu assumir, porque viu os irmãos. Jesus viu os irmãos mais novos e viu o pai chorando no céu. Falou: eu vou lá, meu pai está sofrendo com isso. E se pôs na frente para salvar os irmãos por causa do pai. Então quando a gente quer virar e falar não tenho culpa, né? Para. Aí vai para a cama, que é lugar quente. Deus não se move em cima disso. Ele liberou autoridade.
E eu e você vamos definir qual modelo vai ser estabelecido. Mas se a gente não voltar para o modelo dado por ele, você vai passar a sua vida inteira na força, tentando estabelecer equilíbrio de governo. E ele não vai vir, porque equilíbrio está ligado ao modelo. Você está tentando moldar a forma, baseado em emoções, baseado na força, baseado na misericórdia de Deus. Você chora, você jejua, você clama para que Deus mude a forma. E ele fala, a forma está vinculada a modelo. A forma só vem depois do modelo. Se o espírito de rebeldia está soprado, é porque o modelo lá atrás foi corrompido. A luta contra a forma que a gente fica tentando ter, principalmente mães, tentando brigar com a forma do filho, ou pais, mas principalmente mulher, tentando corrigir a forma do filho. Querida, a forma é fruto da essência. O barro vai ser feito de acordo com o modelo, com a imagem que foi estabelecida. Teu filho vai ter a cara de quem colocou a mão em cima dele. E esse alguém vai moldar um filho de acordo com o modelo que ele tem dentro de si, do que é um filho. Então você quer saber quem é você? Olha para o teu filho. Quer saber suas falhas, suas fraquezas? Fica observando seu filho um tempo. Você vai se ver nele. Quem vê o filho, vê o pai. Isso vale dos dois lados. Você quer perceber se você é mimado? Olha para o teu filho. Quer perceber se você é rebelde? Olha para o teu filho. Você quer conhecer um pouco do teu caráter, das suas emoções? Olha para o teu filho. É lógico que quando você tem mais de um, isso vai sendo diferente um pouquinho. Eu vejo na Clara coisas que eu falo, meu Deus do céu, tira isso dela. E eu nem estou falando só de defeitos, eu estou falando de coisas que eu sofro na alma, na minha personalidade, às vezes melancólica, alguns lugares que eu entro, e que eu tenho que entender em Deus esses lugares, e eu vejo ela nem sonha o que eu vivo, ninguém sonha, né? Muito menos ela. E quando eu percebo essas faíscas nela, eu falo, meu Deus, de onde veio isso? Como ela assimilou isso? Ela nunca viu isso. Porque o mundo espiritual libera daquilo que eu estabeleço como modelo. Isso é segurança e estabilidade para a criação. Isso Deus não deixou como algo ruim, mas como estabilidade, como garantia de que um filho como Samuel, ainda que vivendo debaixo de um governo corrupto, com a cobertura da mãe, ele vai se tornar Samuel e não vai se tornar filho de Eli. Por causa desse mesmo princípio. Cobertura que vinha de casa faz com que ele se torne alguém com caráter de Ana e não alguém com caráter de Eli. Embora a mão que tivesse sobre ele fosse a de Eli. Por isso que toda desculpa de que o filho está debaixo de algum tipo de governo não flui. Porque a autoridade é dada a pai e mãe. E se o modelo for correto, foi estabelecido, esse filho vai se moldar debaixo desse modelo. A segunda coisa, depois do modelo, é forma. A criação do homem, capítulo 1. Deus fez o homem, capítulo 2, Deus formou o homem. Então, como se forma o filho? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Filhos são feitos pela palavra e são formados pelo toque. Teu filho é construído pela palavra que habita em você. Não estou falando aqui do que você fala para ele, isso é toque. A palavra que habita em você, o verbo que habita em você, é o que faz o teu filho. Por isso que filho de crente, muito filho de crente, desvia. Porque a palavra que habita não é a mesma que pôs a mão e formou. Então se forma um crente, se forma um menino dentro da igreja, se forma uma criança que cresce tocando, cantando, e quando ele ganha autoridade para escolher, ele sai da igreja. Por isso que a cadeia está cheia. Por quê? Porque a palavra que habita é uma, e não é ela quem gera. Você pode tentar formar um crentezinho,
Se o modelo estiver corrompido, se a palavra que habita dentro não for a palavra correta, aquilo não vai funcionar. E quando o governo for entregue a ele, que é a idade em que ele começa a escolher as coisas, vai ser manifesto o que de verdade existia lá dentro. Isso não é sustentável, porque foi só formado, mas não foi feito. O que você pensa, o que você crê, o que você acha, o que você deseja, não importa nada na criação de filhos, nada. Eu desejo isso para o meu filho, eu quero isso para ele, nossa, como eu gostaria, como... Não vale nada, não gera nada. O que gera é o que Satanás vê quando olha para você, qual o espírito que opera em você, porque esse é o espírito que você vai soprar sobre o teu filho, como Deus que podia falar, vai Adão, ele sopra um espírito lá dentro. Você sopra um espírito sobre os teus filhos. Qual o espírito que você tem? Qual é que está na tua casa? Quais estão ao teu redor? São esses que estão sendo soprados sobre o teu filho. Pode ser que você não veja hoje, porque ele está contido debaixo da forma. E debaixo da forma a manifestação não acontece, mas um dia isso vai se manifestar. E o problema é que você só vai perceber isso quando ele tiver saído debaixo do teu governo. E aí o que sobra para a gente é misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. A nação, a humanidade vive até hoje debaixo de misericórdia. Por quê? Porque um homem que tinha governo lá atrás não exerceu o governo e viu a sua mulher de paquera com uma cobra, ou pelo menos sumindo no jardim durante várias vezes, e conversa, até que ela cai. Aí agora vive-se de misericórdia. O problema é que a gente está muito preocupado com a forma, e aí quando diz, te custa um modelo, dar forma ao teu filho vai te custar se submeter a um modelo. Morrer para quem você é, deixar de ser quem você é, se dobrar à vontade de outra pessoa, para que o teu filho receba a forma. Falar, dá muito trabalho, eu não quero, eu prefiro não fazer, e aí você vai para a porta da misericórdia. Senhor, faz lá o que eu não quero fazer, faz lá o que me custa caro, faz lá o que eu discordo, porque eu tenho um modelo de idólatra aqui dentro, que é outro diferente do teu. Você vai na porta da misericórdia pedir para Deus fazer. Aquele modelo é muito duro, aquele modelo é muito ruim. Eu vou procurar um. Qual? O que se parece comigo. O que atende aos meus requisitos. Mínimos, básicos, nem estou pedindo muitos. Você percebe como você volta para o modelo da idolatria? E que isso é rebeldia, iniquidade, porfia? Você está brigando contra a forma. E todas as vezes que você é confrontado dizendo, é você, é o modelo, é o modelo, é o modelo. Não, não sou eu, não sou. Então colhe do fruto, coma do fruto. Mas quando o teu filho virar para você e apontar o dedo, não diga para ele assim, nossa, onde você aprendeu isso? Porque se ele soubesse, ele ia falar, com você. É que ele não sabe que parte disso vem da forma, mas parte vem do Espírito. Que é soprado todos os dias, quando você fala em cima dele, através das suas atitudes. Todos os dias ele recebe uma carga desse Espírito que vai guiar o teu filho. Criança é resultado dos pais, forma sempre vai seguir modelo. Sabe o que é impressão digital? Você já parou para pensar, por que Deus te deu isso aqui? Ah, não é para ter RG. Por que Deus, na hora de fazer o homem, ele deu isso aqui para o homem? Cada vez que você bota a mão em cima do teu filho, para moldá-lo com barro mole, as suas impressões, as suas marcas únicas, suas diferentes da tua esposa, ficam em cima daquela criança. É como um selo no mundo espiritual de quem é filho, de quem é filho. Por isso que a Bíblia toda fica buscando de quem é filho para liberar autoridade, para colocar em lugares, para liberar sacerdócio, de quem é filho, na essência e na forma. Está aqui, ó. Então quando olha para a tua vida, a gente consegue saber quem colocou a mão na tua vida. Porque a gente olha para as formas de manifestação. Você quer conhecer um assembleiano? Olhe para a forma. Você vai entender quem colocou a mão. E mais profundo, você quer entender quem é o Heleno? Você quer entender quem é o pai do Heleno? Olha para Heleno. É lógico que depois de um tempo, se submetendo a novos modelos, você vai pegar pouca coisa. Porque já vai sendo mudado. Mas pega alguém novo. Novo na fé. Traz ele para a igreja. Quer conhecer o pai dele? Que igreja? Chega perto de alguém da tua casa, da tua família.
Quer conhecer teu avô? Olha para o teu pai. Vê as marcas que tem no teu pai. De traumas, de dores, de áreas em que ele é duro. Você vai conhecer o avô. Ou quem colocou a mão em cima desse homem. Porque as impressões ficam nele. Adão, é que a gente não conhece o corpo de Adão. Mas se a gente olhasse, a gente ia ver Deus nele. Marcas. Sabe quando o homem na roda do oleiro coloca a mão naquele vaso? Se você pegar um vaso daquele e olhar muito de pertinho, você vai ver pequenas estrias, minúsculas, porque o barro vai se moldando ali, escorre, pequenininhas passando. De quem são aquelas estrias daquele barro? Do oleiro que pôs a mão nele. E o dedo do oleiro, ele se gasta no barro. E as células e a pele, bem fraquinho, vai ficando naquele barro. Quando aquele vaso sai dali, se você fosse analisar os vestígios ali, você ia encontrar o DNA do oleiro naquele barro. E não tem como negar que não é ele. Isso é DNA. Algo que se você procurar dentro, você vai encontrar de quem é filho. E isso é impressão digital. Algo que na forma você consegue encontrar quem colocou a mão. Quem gerou e quem colocou a mão. Não é à toa que Deus nos deu essas coisas. O que a ciência está fazendo é descobrir o que Deus lá atrás já fez. E como tudo que Deus liberou tem um propósito no mundo espiritual, não é à toa. Isso tem um propósito de manifestar para a gente. Que paternidade você identifica, que modelo, que até as enfermidades que uma criança tem, eles vão procurar. Tua avó tinha o quê? Eu fui fazer exame do coração, as coisas lá semana passada, e foi assim, tem doença na família? E eu fiquei pensando, meu Deus, a minha avó tinha problema no coração, da minha avó pode ter passado para minha mãe, que pode chegar em mim. Isso é hereditariedade, na essência e na forma. Você pode lutar contra isso o quanto você quiser. Mas somente filhos que receberam a forma dada por Deus, que é baseada em um modelo, podem receber o Espírito de Deus. Você pode orar sobre o teu filho o quanto você quiser. Interceder por ele, ir à noite, colocar a mão na cabeça dele, ungir, fazer campanha, pode fazer o que você quiser, querido. O Espírito não se move em cima disso. O Espírito naturalmente vai procurar vasos feitos pela mão de Deus para preencher. O que eu faço para o meu filho receber o Espírito Santo de Deus? Corrija o modelo e dê a forma. Deus garante, eu sopro o Espírito em cima dele. Porque esse foi um princípio que eu liberei lá atrás. Qual foi a forma que Deus deu para a geração de filhos? Falando de forma. Deus estabeleceu um negócio para o homem e para a mulher. Que não é casamento. Adão e Eva não se casaram. Adão e Eva se tornaram uma só carne. Esse é o princípio para gerar filhos. Uma só carne. Por que uma só carne? Porque vão estar debaixo de um modelo. E de um mesmo espírito. Se a mulher não estiver debaixo do espírito que foi soprado sobre o marido, ela pode lutar, minha filha, você pode brigar com céus e terra. O espírito não vem sobre você, o espírito é soprado sobre Adão. Quando é que esse espírito se une? Quando eu me faço uma carne com ele. Isso não é uma escolha hoje, tá bom, eu quero agora, então vamos lá. E junta. Isso é um processo. E tem uma ordem hierárquica para isso acontecer. Então, no modelo dado por Deus, que é a única forma de um filho receber o Espírito dado por Ele, e se mover no equilíbrio de governo, e equilíbrio de governo significa obediência, me submeter ao governo que foi colocado sobre mim, e essa criança não vai ter problema na vida, porque ainda que ela adultere, alguém que ouve a Deus, primeiro que ele tem capacidade de ouvir antes de fazer, e mesmo se não ouvir, ele encontra a misericórdia lá, para voltar para o lugar de governo, e não para ir para o céu. Porque ir para o céu é fácil. Mais ou menos, mas é mais fácil do que estabelecer governo. Porque ir para o céu é graça. Ir para o céu no último minuto, você roubou a vida inteira, corre nos pés de Jesus e fala, lembra de mim? Jesus fala, sobe comigo. Mas para estabelecer paz nessa terra, governo, exercer as coisas, isso é outra história. O modelo que Deus estabeleceu para filhos é uma só carne. Que a gente chama de casamento, que Deus depois começa a explicar um pouco mais sobre a aliança,
mas de forma resumida no Éden. O Éden resume as coisas de uma forma muito concentrada, e que ao longo da Bíblia ele vai diluindo aquilo para a gente entender mais. Mas de forma concentrada, qual é o princípio para a geração de filhos? Não é casamento, não é aliança, é uma carne. Mas é impossível uma carne sem aliança de sangue. Mas o princípio, se lembre, quando é que a gente vai conseguir estabelecer esse governo pleno? Quando for uma só carne. Os dois feito um. Os dois se movendo para uma mesma direção, pensando na mesma direção. Qual foi o modelo dado por Deus? Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Então, propósito, o que Deus colocou ali como uma necessidade de Adão, cuidar das coisas de onde ele estava colocando, proteger e lavrar. Lavrar significa tirar a provisão da terra. 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus fala isso, querido. Deus é tão didático, que Deus faz Adão, solta Adão no jardim, não sei quanto tempo levou. Aí Deus manda Adão começar a praticar a autoridade. Deus traz os animais da terra diante de Adão e falou: bota nome neles. Adão começa a exercer a sua autoridade. E a Bíblia diz assim: e o nome que ele deu, assim foi. Como se Deus estivesse falando: escolhe aí, quer chamar a girafa de macaco, faz o que você quiser, é teu. Assim vai ser. E eles vêm de 2 em 2, os bichinhos, e quando Adão olha, Deus fala que Adão olhou e falou assim: no meio deles não tinha ajudadora idônea. Idônea não é no sentido dela não ser corrupta, mas alguém que se equiparasse ao que ele necessitasse. E aí Deus fala assim para ele: eu vou dar uma ajudadora. Não é uma amiga, não é uma mocinha para fazer carinho no cabelo, não. É alguém para ajudar ele. No quê? Em dar nome para bicho, em proteger, em guardar. No que ficou para ele. Ela vai te ajudar a fazer isso. Então, primeira coisa, o homem recebe a autoridade, recebe tarefas. E depois que ele tiver noção e entendimento do que ele tem que fazer, de que ele recebeu um espírito sobre ele, que dá autoridade sobre as coisas, depois disso, ele vai receber alguém para ajudá-lo. Não alguém para estabelecer outro propósito. Não é alguém para discutir propósito com ele. É alguém para ajudar ele a fazer o quê? O que Deus mandou ele fazer. Simples assim. Verso 20. E Adão pôs nomes a todo gado e aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe para Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então qual é o casamento planejado por Deus? E por que tem que entender isso? Porque o filho vem depois, como fruto disso aqui. A primeira mulher que corrompeu o coração do homem para fazer o que ela quis, ela trouxe maldição e gerou um filho que matou o outro. Isso foi Eva. Uma pequena coisinha. E no ouvido do marido: por favor, vamos lá, vai ser tão bom. Ela pode ter chorado igual Dalila, a Bíblia não fala o que ela fez. Pronto, o homem se move em cima do que ela quis. E aí já é ele quem fez, e ele também não é desculpado por causa disso. Ele gera 2 filhos, um mata o outro, e o que ficou vivo é maldito sobre a terra e perde contato com toda a família. Isso é o que Deus tem reservado para você, caso você se enquadre nesse lugarzinho de corrupção de governo. E o que não acontecer nesse nível é misericórdia, porque o diabo está lá com o livrinho de leis exigindo que Deus exerça o que é lei em cima de você. Então vamos destrinchar esse texto. A mulher é feita por uma necessidade. E vamos voltar aqui no que eu já falei aqui uma vez, vocês já sabem. Homem e mulher é algo terreno. É igual soldado. Todo mundo se alista no exército. Quem? Homens de 18 anos. Lá dentro separa-se vigias, atiradores, cozinheiros. São funções. Na essência, todos são homens de 18 anos.
Quando entram lá tem um propósito para cumprir. E o que é que um exército não tolera? Insubmissão, rebelião aos cargos e aos lugares que são colocados. Então você é homem, você é mulher como uma manifestação para um propósito e não como tua essência. O problema é que você está tão apegado na tua natureza carnal que você briga pela natureza carnal, ao invés de entender quem você era antes de vir. E por que é que Deus te soprou como homem ou como mulher? Então a primeira coisa, mulher, Deus só não te mandou homem porque existia uma necessidade para ajudar a figura de Adão. Por isso você existe. Não na essência, mas nessa forma. O homem precisava disso. A segunda coisa que acontece para isso ser gerado, o homem se entrega. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Esse adormeceu e tomou uma de suas costelas e colocou carne em seu lugar. Para a mulher ser gerada, o homem tem que se entregar. Quando a Bíblia fala que Adão adormeceu, é a mesma coisa de Estevão. Estevão adormeceu, Estevão morreu. Adão morreu ali. Morreu, Deus abriu aqui do lado e arrancou uma costela. Igual com Jesus, ele fura aqui do lado, sai água e sangue, e aquilo gera a noiva de Jesus. Pela água e pelo sangue. E ali pelo sangue e pela água. É a mesma coisa. Adão tem que morrer para Eva ser gerada. Para a ajudadora ser gerada. Querido, não é se dobrar para tua mulher pisar em cima de você. É entender que ela não existe ainda como alguém que pode te ajudar enquanto você não morrer por ela. Enquanto você não se entregar por ela. Isso não é obedecê-la, não é segui-la. Isso é perdoar adultério. Isso é perdoar tapa na cara. Isso é morrer por ela. Porque todo mundo sabe se dar para a mulher até que isso te custa. Aí você vai entender que você não fez nada disso até hoje. Talvez Deus nunca vá te pedir isso. Mas isso é morrer. Isso é permitir que a tua vida, um pedaço de você seja arrancado, como preço para ela ser gerada. Então esse é o segundo passo para essa família começar a ser construída. Para no final a gente ver um filho formado. Senão, você vai ficar brigando contra a forma. E batendo na porta de Deus para ele mudar a menina que é rebelde, o menino que agora está com amizade que não presta. Você falou lá atrás, você tinha que ter buscado o modelo que eu dei. Então o homem formado com propósito, depois o homem se entregando para receber uma ajudadora. Deus edifica a mulher a partir do homem formado. E da costela que o Senhor Deus tomou, formou uma mulher. A palavra formou aqui não é a mesma palavra para quando fala e Deus formou o homem. A palavra lá, formou o homem, é uma palavra de dar forma. E formou Deus do pó da terra, Adão, e soprou. Aquilo é uma palavra para formar mesmo, dar forma, como um vaso, como coisa desse tipo. A palavra usada para falar que Deus formou a mulher da costela é edificou, como construir um prédio. É a palavra usada para levantar uma casa. Uma mulher não é formada, ela é construída a partir da matéria-prima. A mulher não é feita do pó da terra pela mão de Deus. A mulher é edificada da matéria-prima do marido. Isso não impede que a mulher se rebele contra o modelo ou não queira aceitar o modelo. Porque ela continua tendo bom senso, não, domínio próprio, escolha, livre-arbítrio. Mas ela não é construída. Não adianta você olhar para Deus, Senhor, forma a minha mulher. Ele vai falar, eu não. Eu construo. Você vai permitir que eu arranque a matéria-prima de você? Isso não te isenta de exercer governo, cuidado e autoridade sobre o lugar. Continua sendo teus. Porque mesmo depois de formada, ela pode corromper isso. Isso continua na tua mão. Ao contrário do homem. Sabe como o homem é formado? Ele se entrega na mão de Deus. Deus destrói esse homem, arrebenta com ele, faz barro, amassa, faz vaso, quebra, vai até ficar bom. Ele vai, e Deus vai olhando e falando, quando você aguentar, eu aguento. Até a hora que ou você muda, ou você espana, ou você abandona. E aí você fica, minhas promessas. Ele fala, quando estiver pronto, eu sopro o Espírito. Até lá, vamos ver onde você vai e onde eu vou atrás.
Com a mulher não é assim, meu filho. Com a mulher não adianta você orar. E não estou afastando aqui o orar e interceder para que Deus faça, porque tem coisa que é só graça. Mas o que eu estou te dizendo é que enquanto você não fizer a parte da edificação, entender que ela é edificada com a matéria-prima que você dá, não adianta nem você clamar pela parte que não cabe a você. Porque pode chegar num ponto que ela não faça, ela pare, ela empaque num ponto e não vá. E pode chegar no ponto de você virar para Deus e falar assim, pode ser que ela não mude nunca. Pode ser. E pelo propósito eu vou ficar com ela. Porque depende dos dois lados. O que eu estou dizendo é que não adianta você achar que isso é construído em duplo, em parceiro. Vamos ser parceiro, nós vai crescendo junto e a gente vai agregando. Não funciona. Eu estava falando, não sei com quem essa semana sobre casamento, aconselhando. Eu falei, filho, tem hora que você tem que largar a mulher aqui. E falei, eu vou para o meio do mato e só sai de lá quando Deus me mudar. E você fica aqui com as crianças. Você não entra de mão dada com o mato com ela. Essa é a hora de ser homem. E falar, é aqui, é em mim. E parar de querer pegar as mãozinhas dadas para subir monte. Josué vai só até um ponto com Moisés. Tem lugares que é você. E é só você, homem. E minha filha, não adianta você ficar querendo ser formada de outra matéria-prima que não venha dele. Não adianta você pedir para Deus tocar em você como toca nele. Não vai. Ou você é formada da costela dele, ou não é formada. Ou você se submete ao modelo dele, ou não vai existir uma só carne dentro da tua casa. E se o modelo dele for torto, azar é o teu que casou. Mas, graças a Deus e à misericórdia, ele vai arrumar. O problema é que a gente olha para isso, e a primeira coisa que a gente fala é, então tem que aguentar esse peso. Você não tem que aguentar nada, ninguém te obrigou a casar. O problema é que a vida inteira foi assim, não assumindo responsabilidade e passando, não assumindo responsabilidade e passando. E agora o que eu quero fazer é a mesma coisa, não assumir responsabilidade e dar para Deus resolver. Ele fala, não tem problema, você vem para o céu, mas nunca vai exercer o governo que eu tenho para você. Porque a autoridade não pode ser soprada se o modelo não estiver aí, se a forma não for dada. Vem para o céu. Te virem na terra, vamos viver de misericórdia. Nunca viu o justo mendigar o pão. Não vai passar fome. Mas pode ser que você pene. Porque foi feito para algo, sente um vazio danado dentro de si, não consegue saber por quê. Isso é angústia, isso é lugar para depressão. Isso é o lugar que Satanás adora pegar a gente sozinho. Um vazio de não saber o porquê que eu não sou algo que eu acho que eu deveria ser. Porque eu nunca me submeti à forma que ele deu. Então existe uma essência dentro de mim clamando por algo que a forma ao meu redor nunca me mostrou o que é. Porque eu nunca me submeti a uma forma. Porque me custa entrar sozinho no mato. E sozinho construir o que tem que ser construído em mim. Não adianta homem ficar olhando para dentro de casa, esperando que a mulher faça. E mulher dentro de casa querer fazer o que o marido não está fazendo. A única coisa que você pode fazer, minha filha, é interceder. E é muito. E é muito em todos os pontos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é só pode, é pode muito. Mas é isso que lhe cabe fazer. Senhor, eu tenho, porque você olha para tua mulher e fala, mas ela é isso, ela é isso. E o que você pensa que ela acha quando ela olha para você? Ela olha e fala, eu tenho que estar debaixo desse homem, porque é isso que ela ouve quando ela vem falar comigo. Eu tenho que ficar debaixo dele, tem. Mas ele é isso, ele é aquilo, e cada vez que você abre tua boca, você amaldiçoa mais ainda a vida dele, mas ele é tudo isso mesmo. Mas ele é o homem que você escolheu. Você olhou e escolheu. E Deus olha e falou, você é corajosa, hein, minha filha? Mas eu vou com você, eu te ajudo, eu precisava de alguém para arrumar ele, que ele é muito estragado. Mas já que você quer, eu vou com você, se você quiser. Só não queira largar depois, porque chupou a fruta, e agora quer jogar o bagaço fora. Você é a mesma coisa, você escolheu ela porque quis, e Deus fala, graças a Deus, alguém, ela estava passando da hora, já ninguém queria essa mulher, aí você pega e Deus fala, eu vou junto com você, mas não queira largar no meio do caminho, porque você chupou a fruta, acabou com o suco, e tem o bagaço agora. Deus fala, eu já sabia do bagaço, o doce era só no começo, eu conheço esse bagaço desde criança. Por isso que a graça não é ficar reclamando do que aconteceu, é fazer diferente com os nossos filhos. Para tua filha vir perguntar para você, mãe, o que você acha daquele rapaz? Pai, o que você acha daquele rapaz?
E você fala, não, minha filha. Fala, tá bom, pai, então não. Mas se o governo dentro da tua própria casa não tiver estabilizado, estabelecido, esquece, mas nunca. Porque ele não te tem referência nem para escolher coisas do dia a dia, quanto mais para escolher quem vai passar a vida inteira junto. Mas esse foi o modelo dado por Deus? Foi. É Abraão que escolhe a filha de Jacó, de Isaac. Abraão era Deus, a figura do pai. Entregando o filho, Isaac, o Espírito Santo, Jesus. Entregando Jesus naquele altar. Isso era a figura. Por isso que ele manda Eleazar, a figura do Espírito Santo, procurar uma noiva para Isaac. E ele vai e procura, e ele vê uma noiva que está disposta a servir, a trabalhar. Aí ele fala, essa é a noiva para o meu filho. E ele traz de volta. E Isaac está parado lá esperando. E ela não era só boa no que fazia, ela era bonita também. Porque o que Deus dá... Deixa eu falar uma coisa aqui que ia pegar mal, mas enfim. Vamos andar, gente. O homem se entrega, querido. Deus edifica a partir dele. Deus entrega a mulher ao homem. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Sabe o que significa isso? E trouxe a Adão? Deus pegou a mulher, deu para ele e falou, Tó, é tua. Deus não falou assim, ela está por aí. Procura que eu escondi ela para você no jardim. Deus trouxe, entregou na mão dele. Meu filho, tua mulher está entregue na tua mão. Pode ser que ela seja rebelde e não queira ficar nesse lugar, mas ela está entregue espiritualmente na tua mão. Para você se gastar nela, para você trabalhar em cima dela. Isso é o que Deus fez com a ajudadora, que foi edificada em cima da matéria-prima que o homem deu. Entregou ela na mão dele. Para ele fazer o quê? O que ele quisesse. Se ele quisesse fazer mal, ia fazer, ia ser cobrado por isso. Mas foi entregue na mão dele. Minha filha, teu papel nesse casamento é estar na mão do teu marido. É ser entregue a ele. Adão assume e dá o seu nome a ela. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre o fazer errado, e é o que eu ia falar agora, mas eu vou esperar um pouquinho. Dá nome, querido, é da nova descendência. Adão recebe aquela mulher, e quando ele recebe, ele fala assim, olha, ela vai ser varoa, porque foi tirada do varão. Ele está falando assim, primeiro ele está definindo o propósito da vida dela. E o propósito que ele define para Eva não tem a ver com o que Eva vai fazer. Porque até então não era Eva, era varoa. Depois ele muda o nome dela para Eva. Porque ela vai ser mãe de todos os viventes. Ele começa a jogar sobre ela propósito em função do que ela ia cumprir. Ele tira o vínculo de quem ele era. Mas até aqui ele fala, como ela foi tirada de mim, o nome dela vai ser o meu nome. No feminino. É Ishi e Isha que ele coloca ali. É como marido e esposa, mas até o Isha é uma extensão do Ishi. O que Adão fez? Assumiu a mulher, desvinculou a mulher dos pais dela. Trouxe para si. Porque uma coisa que é muito fácil para o homem fazer, é ficar acusando a mulher que ela é vinculada ao pai e à mãe. Ah, porque você não larga o teu pai da tua mãe, porque você vive agarrado ao teu pai e tua mãe. Tá bom, e você, marido, trouxe para si todo o peso, toda a responsabilidade? Porque no mundo espiritual isso ainda acontece porque você não trouxe para si o sobrenome. Porque é cômodo para você que ela continue vinculada. E eu não estou falando aqui de situação financeira que a gente pode passar. Porque são pais e pais vão dar suporte para os filhos durante todo o tempo que for necessário até que se estabeleçam. Eu estou falando sobre autoridade, sobre cobertura. Adão traz, e quando Deus traz ela e fala, ela é tua, a primeira coisa que ele faz é cobri-la. E falar, agora ela vai ser varoa, porque ela foi feita de mim. Ela está ligada em mim, não só na carne, mas agora como propósito no mundo espiritual. Ela não está comigo só porque a gente assinou o papel, porque a gente se deitou e fez uma aliança. Ela está ligada ao meu propósito.
Então, mulher, do mesmo jeito que você não pode ficar ligada ainda no propósito do teu pai e da tua mãe, você, marido, tem que assumir o propósito sobre a tua mulher. Só que tem tanto problema. O homem deixará a tua casa, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe. É fácil você sair da casa do teu pai e da tua mãe. O problema é que você ainda vive em um lugar em que você está vinculado ao teu pai e tua mãe. E o modelo de governo só vai ser estabelecido dentro da tua casa, dentro dessa escadinha toda que a gente leu. Assume tua mulher, traz ela para si, se desvincula do teu pai e da tua mãe e comece uma casa com a tua esposa. Esse é o caminhozinho. E no final, apegar-se a ela. A palavra apegar-se ali é aderir, é grudar. Apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Depois que todos esses passos acontecerem, todos eles, a mulher, sem entender que ela é uma necessidade para um homem que já foi formado e moldado. O problema é que a maioria de nós casou sem ser formado e moldado porque não teve pai para formar e moldar no tempo certo. E aí chegou o tempo que tinha que casar, teu corpo está pedindo, quer, e aí você casa. Não porque foi formado e moldado. O modelo foi todo errado, o espírito que soprava em você era espírito de desobediência. Aí você junta. Mas o modelo correto era esse. O homem formado, a mulher é feita por necessidade, de acordo com o propósito do homem. O homem se entrega por ela. Deus edifica, constrói a partir da matéria-prima, entrega ela na mão dele, ele assume, sai da sua casa e se agarra nela, vira uma só carne. Depois disso, pode gerar filho. O que sair daí, sai da forma correta, sai sem ter trabalho, flui. Todo mundo fizer isso, não vai ter problema. A preocupação já não é se eu vou fazer. A preocupação é Deus. Será que tem o pai de algum homem fazendo direito por aí? Para eu achar para minhas filhas? Porque você pode estar aí, do outro lado também vai ter que estar. Principalmente se a tua filha é mulher. Pior ainda. Como é que a gente faz? Que é o problema. A mulher é formada pelos pais dela. Ela não é edificada no marido. Ela não é construída no marido. Então, quando ela casa, ela entra para dentro da casa, para dentro desse casamento, formada pelos pais. Por quê? Porque esse homem também não deixou a casa dos pais. Sabe o que é o homem que não deixou a casa dos pais? Alguém que entra no casamento se achando credor. Homens que se acham com algum tipo de direito. Homens que vivem sobre a terra como, mas eu também tenho direito, mas não é possível, que eu tenho que receber também, ele é credor. Ele entra no casamento e olha para ela, às vezes cobrando dela, que supra. Por quê? Porque ele é filhinho do papai, até hoje, ainda que não tenha pai. É filhinho da mamãe. Então ele casa, olhando para a mulher como, ela veio para me dar. Ela está aqui do meu lado para me suprir as minhas carências. Não é Adão. Adão não recebeu Eva porque era carente. Ele tinha Deus como amigo. Ele recebeu ela porque precisava cumprir algo. Então, ao invés dele olhar e falar, é você então que Deus mandou para me ajudar a fazer tal coisa. Não, ela veio para me saciar. Ela veio para saciar a minha carne, os meus desejos. Ela está aqui para fazer isso. Porque ele não se desvinculou da figura de pai sobre ele. Ele continuou no casamento como um filho. E por isso que a natureza de um homem desse, para encontrar alguém que se move no lado contrário, em que vem com Jezabel sobre si, com o espírito que influencia nessa área, é muito fácil. Por isso que não existe Jezabel sem Acabe, não existe. Porque esse homem está buscando isso. Ele está buscando a figura de uma mulher forte. Porque ele não recebeu o modelo, ele está casando porque chegou a hora de casar, porque ele tem desejos na sua carne. E ele vai buscar o quê? Uma mulher que substitua a figura da mãe, só que ele deita com ela. Essa é a diferença. Mas ela é o colo de eu chorar, de eu lamentar as minhas mazelas. Porque ele não se desvinculou da casa do pai. Se nem ele se moldou a um modelo, como é que essa mulher pode se moldar a um modelo dela? Então essa mulher é moldada pelos pais. Ela entra na casa dela e a verdade da casa dela é a verdade da casa dos pais dela. Por isso que a mãe dela tem tanta influência aqui. E aí você, marido, está brigando com a forma. Mas você, que é a sua mãe, você parece sua mãe, seu pai, você está querendo fazer aqui dentro de casa. E os dois se matam de brigar.
E ninguém sabe por quê, onde é que está o erro naquilo. Onde está o erro naquilo, meu filho? A casa começa a ser edificada com você. Não era nem para você ter casado sem ter tido um modelo. Para depois ter a forma. A tua mulher ia ser baseada no teu modelo. A gente não tem nada disso. Amém. Está tudo arrebentado. Mas você precisa pelo menos saber. Para a tua oração ser em favor de misericórdia do teu erro. E não de pedir para Deus e transformar ela. Porque essa oração nem vai ser respondida. Deus nem vai responder. Porque embora a gente tenha conhecimento, desde o Éden, a gente tem conhecimento liberado, a gente não tem entendimento. Não tem revelação da palavra. Então você olha aqui e fala, Adão pegou Eva e tal, e depois se deitaram, acabou, é isso aí o casamento, bora casar. Por isso que é tão pesado as palavras de Efésios, as palavras de Paulo falando submissão, porque ninguém entendeu. E vai brigar no céu, brigar diante de Deus, para Deus mudar a tua mulher. Não vai mudar. Tua mulher vai deixar de ser formada pelos pais quando você formá-la, quando você edificá-la. A mulher não se forma com a tua mão amassando ela. Ela se forma com você arrancando ela da casa do pai dela. E engraçado porque a Bíblia não fala mulher sairá da casa do teu pai. O homem sairá da casa do pai. Porque ele é quem carrega o potencial para gerar uma nova casa. O que a Bíblia está dizendo é que a mulher nunca teve casa. A casa dela era do pai dela. O homem sim, sai da do teu pai para gerar uma nova casa. E aí você começa a construir a tua mulher com o quê? Com aquilo que Deus já fez em você. Por que você não consegue construir tua mulher? Porque você nunca deixou Deus fazer em você. Você não tem costela para dar. Deus não te fez. Você nunca deixou Ele colocar a mão. E quando Ele está amassando, você pula do moinho lá, não sei se é moinho não, da moenda lá do vaso e sai correndo. Esse pastor é duro demais. Ó céus, ó vida. Vai, você corre. E aí você chega em casa e quer brigar com ela para ela ser diferente. Você não tem costela para dar para ela, porque você nunca deixou alguém fazer uma costela. Isso é um princípio. Deus criou desse jeito. É loucura, você está querendo brigar com Deus. Você está querendo inventar um novo modelo. Marido vinculado aos pais, vai receber dentro de casa. Vinculado aos pais, não no sentido de estar agarrado com eles, mas de trazer para dentro da casa, a casa do teu pai. E na casa do teu pai você não era um provedor. Você era alguém que recebia na casa do teu pai. Você não sai da casa do teu pai quando você traz esse mesmo comportamento para essa casa agora. Eu estou aqui para receber. Eu estou aqui para receber. Sabe onde você pega isso? Quando você conversa com a mulher. Quando ela fala assim, tadinho dele, acabou. Tadinho, ele é marmanjo, deixa ele morrer. Você nunca viu isso na tua casa, por isso você chama ele de tadinho. O pior é quando você pede para eu tocar, e aí eu toco e depois você fica com dó. Eu falo, então leva esse traste para tua casa e se vira com ele. Porque está tudo errado, está tudo distorcido. Porque ninguém entende. Isso aqui é casa de misericórdia, mas não é misericórdia, vem juízo depois, meu filho. Misericórdia precede juízo. Deus nunca planejou misericórdia, porque Ele nunca planejou juízo. Isso é uma necessidade para não fulminar a espécie humana depois do erro de Adão. Por isso que eu já disse várias vezes, depois que você ouve o que parece ser legal, porque você ficou sabendo, cuidado, porque agora você é réu de juízo, porque está sabendo do que não sabia antes. Antes o Senhor te justificava pela ignorância. Tem um texto, Jesus disse, eu não sei onde está, que ele fala, aquele que sabia o que fazer e não fez, vai receber muitos açoites. Aquele que não sabia e não fez, vai receber poucos, mas vai apanhar do mesmo jeito. Mas apanha menos porque não sabia. Agora você vai apanhar muito, porque você sabe. Agora a tua oração com relação à tua esposa, você não tem mais nem como se esconder que não sabia. Quando você for orar para falar alguma coisa, nem ignorante mais você é para poder fazer. Você já sabe o que fazer. Aí dentro de casa, o marido vive como sendo o alvo de cuidado da família. Ele é o objeto de cuidado da casa. Ele precisa ser cuidado. Ele não consegue se resolver.
A mulher governa. E é fácil para ele deixar ela assumir o governo, porque ele não quer assumir o governo, ele está esperando a recompensa de ser filho. A herança de ser filho é o que ele está esperando. Então ela que já tem a natureza em cima, ou que não tem, mas se vê obrigada a assumir, ela começa a governar a casa. O modelo vai sendo todo corrompido. Todo ele desvirtuado. Sabe o que Adão fala para Deus? Quando Deus vem e fala para ele? O que você fez, Adão? O que Adão fala para Deus? Foi a mulher que você me deu como? O que ele fala? Vocês não lembram, gente? Como o quê? Companheira. Deus veio olhar e falou: eu nunca te dei uma companheira, eu te dei uma ajudadora. O problema é que você entrou nesse casamento e tornou ela como tua amiguinha. É alguém que está aqui para me fazer companhia, para saciar as minhas carências e as minhas dores. Isso é o que ele via em Eva. Por isso ele permite que ela comece a assumir governo. E Deus, se responder, você fala: ela nunca foi sua companheira. E não que não vá te fazer companhia. Mas esse não é o propósito, mas você já está chamando ela de companheira. E o próximo passo é chamar ela de Eva. Me ajude a governar e agora defina o futuro da humanidade. Tudo começou com o questionamento da provisão e termina com corrupção de governo e depois um filho matando o outro. Porque fez tudo ao contrário. Porque começou a colocar em Eva um lugar que não era dela. Porque começou a dividir com ela o cuidado do jardim, a proteção do jardim é dele, não é dela. Pronto, virou minha companheira. Você tem que tomar cuidado com isso na tua casa. Se você, por carência emocional que não foi resolvida, por traumas que não foram resolvidos, começa a dar a ela um lugar que não é dela. E que é muito gostosinho, é muito sutil, é muito doce. Ela pode até conversar com a cobra. Ela sabe, eu já expliquei para ela como que é a coisa. E pronto, ganhei uma companheira. E quando cair, você ainda vai... E é isso, você quer entender se isso acontece? Quando a coisa estoura, você vira e fala: foi ela? Não foi ela. Na minha casa não foi Abel, nunca é Abel. Sou eu que não dei nela antes dela fazer. Entendeu? Não, eu não bato nela, viu, gente? Não por falta de vontade, mas por obediência a Deus. E porque ela está grávida agora. Mas nunca foi ela o resultado da minha casa. Fui eu. Porque quem guarda sou eu. Quem protege sou eu. O que ela faz com a matéria-prima que eu levo para casa, ela edifica a minha casa. Eu falo isso para ela, já falei aqui. A minha casa vai ser um inferno, eu posso ser o maior homem de Deus, se ela não edificar, porque essa autoridade foi dada para ela e não para mim. Então, se a tua casa, teu filho se comporta, teu filho não faz uma arruaça, não arrebenta, não risca, não grita, tudo, parabéns para tua esposa, porque essa autoridade está nela. E se ele faz tudo isso, a culpa é da tua esposa. E a culpa é tua, talvez. Porque você entregou o governo para ela. Mas se você não entregou o governo, essa parte é dela. Porque ela é quem edifica o lar. O homem sai para trabalhar, traz o recurso e ele volta. É ela quem cozinha. É ela quem prepara o que os filhos vão comer. Da palavra que o pai trouxe de fora. É ela quem traduz a palavra do pai aos filhos. Ela é quem entende no pai um tipo de linguagem que os filhos não vão entender. E ela faz isso de acordo com cada fase. Enquanto é criança, ela come e transforma em leite. Quando cresce um pouquinho, ela pega e amassa, até que o filho possa comer. Mas ela sempre vai preparar o que o pai trouxe. Isso é um princípio espiritual, em que o pai traz governo e cobre, entrega a provisão, e ela prepara para os filhos. O problema é que se ela não fizer isso, submissa ao modelo dele, ela vai amassar banana para filho de 10 anos de idade. Ela vai dar mamadeira para criança de 8 anos. E isso é corrupção do governo. Porque o teu modelo, minha filha, é ajudar o teu marido a estabelecer o modelo que está nele, não em você. Mas você pode fazer do seu jeito? Pode. Eu estou te dando a fórmula para... Eu estou te contando por que seus filhos são desobedientes. É por isso que eles são desobedientes. Porque o modelo dado por Deus está fora de equilíbrio. Sempre. Deus não deu filho para gerar problemas para os pais. O problema é que ele deu um modo de se gerar filhos. Ele liberou um tempo para que essa autoridade ocorresse.
O corpo de um homem e uma mulher começa a manifestar desde criança, na adolescência, quando o tempo de mudar, de começar a assumir, de poder gerar, está chegando. O teu corpo manifesta isso de forma espiritual. Você entende que a Helena, os ovos da Helena já estão dentro dela? Estão amadurecendo. Para no tempo certo manifestar. Se a gente fizesse tudo direitinho, um menino com 18, 19 anos estaria no ponto de casar. Ia ter seus atritos, seus pegas, mas ele tinha um modelo a seguir. Porque o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o ruim do seu mau tesouro tira coisas ruins. Da onde você tira o que você manifesta dentro da tua casa? Do seu tesouro. Não é da sua bagagem, é do seu tesouro. Sabe por quê? É daquilo que você considera valioso. Tem lixo em você que você considera valioso demais e não deixa as pessoas tocarem. É dali que você tira o que você dá para tua esposa e para os teus filhos. Sempre vai ser baseado no modelo. Nunca se foge do modelo, querido. A devolução da imagem de Deus sobre filhos. Deus nos devolver a imagem passa por um filho que resolva assumir governo. O homem tinha perdido a referência de céu. Como é Deus? Não sei, não dá para explicar como é Deus. Não tem como explicar. Moisés chega diante de Deus e fala, eu vou lá, e o povo vai perguntar quem é você. E Deus vai falar assim para ele, eu sou o que eu sou. Não tem como me explicar. Nome fala de propósito, fala de origem, não tem como, Deus não tem origem. Deus não tem um propósito, então eu só sou. Moisés vai e busca o povo, e o povo fala, quem é Deus? Que Deus é esse? Fala, o Deus, ele é o que é. Aí ele pega na mão do povo e leva o povo para o Monte Horebe, no mesmo lugar que ele viu Deus, o Monte Sinai, e fala, eu vou levar vocês para ver ele, porque não dá para explicar ele. Ele leva. Vocês lembram Jesus? Se encontra com os primeiros discípulos, eles encontram Natanael e falam, encontramos Cristo, como que ele é? Não dá, vem cá que eu vou mostrar para você. E leva Natanael e fala, vê por você mesmo. Isso é devolver a imagem de Deus. Mostrar algo que não dá para ser explicado em leis. Bíblia não gera modelo de Deus para os teus filhos. Sempre vai ser Deus pegando a mão do teu filho e procurando um homem para mostrar para ele. E se você não é esse homem, ele vai ter que encontrar um pastor para exercer paternidade em cima da vida dele, falando, eu preciso mostrar para alguém a minha cara, porque a Bíblia não é capaz de fazer isso. O problema é que você olha e fala, isso aí não é pai não. Não, meu pai era bonzinho, tinha um colo gigantesco. Ela não tem mesmo, ele tem um chicote na mão. Não é Deus. Deus não manifesto, Deus que não se faz carne, não tem poder para exercer remissão em cima da tua vida e da minha. A remissão do modelo passa por Deus se fazendo carne. A remissão da tua casa passa em Deus se fazendo carne na tua vida, homem. Passa em você, minha filha, entrando na casa dele, abandonando o modelo dos teus pais, parando de governar e de manipular. Eu vou ter que escrever, eu acho que um dia eu vou, tatuagem não dá, mas eu vou fazer um adesivo e falar assim, para de choramingar diante de Deus, porque você já sabe, e você continua indo orar e pedir misericórdia, misericórdia. É como se falasse, Deus, desobedeça a tua lei, porque eu não quero obedecê-la. Ou porque meu marido não quer obedecer, então desobedeça você também, Deus. Deus, como nós saímos do modelo, saia você também. Como nós nos corrompemos, se corrompa, Deus, para saciar o que eu quero. Ah, eu não faço isso. Faz, porque é o que Dalila fez. Sansão, corrompa o que Deus te deu, para chegar aqui na minha, porque ela já se vendeu. Se venda também. É o que Jezabel fez, é o que Eva fez. É o que Dalila fez e todas as outras. Que se venderam a um outro modelo e pedem para o marido se vender também. E é o que você faz com Deus. Nosso modelo está corrompido, o Senhor se dobre ao nosso modelo. Você já parou para pensar que é isso que você está fazendo com Deus, quando você pede para Ele agir, diferente do que você sabe que é o certo? Deus, se mova no meu erro. Se mova no meu erro. Ele fala, não. Mas eu vou morrer. Ele fala, eu sei. E vem para o céu. Mas o senhor não tem dó? Tenho tanta que eu vou te trazer para o céu. Mas eu não vou corromper a humanidade inteira, porque você está escolhendo ficar nisso. Ah, mas foi meu pai. Que pena, vem para o céu.
Aqui não tem nada disso, não tem choro, não tem dor, ranger de dente, não tem nada aqui. Quer vir? Mas não me peça para corromper o modelo. Mas se você se dobrar ao modelo, minha filha, não tem inferno que pare. Porque ele conhece a autoridade. Tudo se trata de autoridade. A autoridade é um negócio percebido. Esses dias eu estava lendo Eu sempre trabalhei com gente, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas e eu sempre gostei muito de comportamento de consumo. Eu lia muito, eu estudava muito isso, escrevia muito sobre isso antes de me converter. E eu percebia muito isso, de como as pessoas percebem a autoridade, como a autoridade é algo sentido, como você influencia baseado em segurança. E aí, esses dias eu estava vendo um programa daquele cara que é encantador de cães. E tem coisas que Deus me ensinou que eu não sei onde eu aprendi, mas eu consigo perceber que eu faço coisas e que eu entendo de coisas que foram dons que Deus me deu. E que eu sei que foi Deus porque eu não tive isso num pai, eu não tive isso em ninguém. Como, por exemplo, capacidade de influenciar a gente. E eu estava vendo o rapaz lá cuidando dos cachorros. E aí chega na casa um cachorro que avança nos donos, pequenininho. E ele avançava nos donos. E os donos entravam em casa já assim, ó, se escondendo dele. E ele vai pular, ele vai vir pular. Ele chega e fala para eles: quieta, desse jeito. Não gritem, não façam nada disso. Ele entra desse jeito, sem nem olhar para a cara do cachorro. E ele está vendo o cachorro está ali, e ele vai andando. E o cachorro vai para lá, ele vai andando para cima do cachorro, e o cachorro vai se escondendo. E depois ele fala, ele reconhece a autoridade. Sem eu abrir a boca, sem ele nunca me ter visto, ele conhece a autoridade. Ele sabe quando eu estou me submetendo a ele ou não. E quando eu vi, eu falei, esse homem está falando dos meus filhos. A criança sabe o lugar onde existe a autoridade. Os adultos sabem o lugar onde existe a autoridade. Em 5 minutos de conversa, eles percebem onde eu posso entrar, onde eu não posso. Porque isso é algo espiritual, a autoridade natural aqui é só fruto da espiritual. Por isso tem coisas que você pode olhar e falar, nossa, mas como que consegue? Eu não consigo. Né? Isso está estabelecido no mundo espiritual. Por que você ainda não se sente autorizado a algumas coisas? Porque você não conquistou isso em Deus, você não entrou no modelo, você não tomou de volta essa autoridade. Ela ainda está presa no mundo espiritual, no mundo do inferno. E por isso não se manifesta aqui agora. Isso vale até para um cachorro. E ele começou a ensinar os donos. Parem de ter medo, diga não e sustentem o seu não. Sabe quando você sabe que a mãe não tem autoridade com os filhos e aí vira aquilo tudo? Porque nunca é só não. É um não melódico, seguido de uma pequena explicação. É um não quase que um pedido. Não, filho. Pronto, você já sabe, ela não tem. O chefe da empresa fala assim com você? Fala, não. Posso ir lá? Ele fala, não. Ainda que ele te explique um motivo, mas é não. Não, mas de novo, não tem isso. Porque ele tem autoridade. Ele sabe que tem. Quem sabe que tem, não tem medo. Era eu tentando entrar no quintal com o Max, o Rottweiler que tinha aqui. Era assim, ó, Max, você sabe quem manda aqui? E ele, eu sei. E ele vinha para cima, porque ele mandava. Eu não me sentia autorizado em cima dele, eu tinha medo dele. O Tiago, que era um interno da casa, entrava, virou amigo, queria levar ele embora. Porque o Tiago, em função da criação, de qualquer coisa na alma dele, no jeito dele, ele se sentia autorizado em cima daquele cachorro. Eu não, eu tinha medo. E o cachorro sabe, os filhos sabem que você não tem autoridade. Você está usando algo que Deus disse que você tem que exercer, mas a autoridade não está fluindo do modelo vindo de Deus. Ela ainda flui da tua boca no mesmo espírito que veio dos teus pais e que é o que está soprado dentro de você. Espírito dos filhos da desobediência. Então o que sai da tua boca não gera autoridade do outro lado. Você quer entender se você é o desobediente ou não, se essa natureza tem em você? Olha para o teu pai e para a tua mãe. Vê se eles eram pessoas que quebram as regras, que quebravam, que mentiam com facilidade. Pronto, aquele espírito habitou em você durante muito tempo. E hoje vai brigar com o Espírito Santo para ser uma verdade dentro de você.
E essa é a luta. Para você conseguir impor aquilo que é teu direito sobre teus filhos. E com isso conseguir soprar o Espírito. Porque a luta vem de lá. O Espírito que habitou e operou durante muito tempo. E ainda pode estar operando em você. Por isso, querido, que Deus fala, que Jesus fala sobre um rico poder entrar no reino do céu. Isso não é só de dinheiro. Isso fala sobre quem tem coisas a deixar. Ele fala para Deus. Ele fala, Deus, mas é impossível. Ele fala, para o homem é impossível. Para Deus, tudo é possível. Eu estou nesse ponto com Deus. Há um bom tempo que eu olho e falo, Deus, para transformar gente madura e gente velha, é só o Senhor. E por isso quando alguém me pergunta, você está perdendo tempo comigo? Eu falo, não perco, eu ganho por hora com Deus. Eu não ganho por obra concluída. Você fazendo, você não fazendo, você indo para o céu, indo para o inferno. O meu trabalho não diz respeito a te levar para o céu. O que me custa e que mais dói é ter de ser modelo mesmo no momento que eu não queria ser modelo. É ter de engolir coisas que eu não queria engolir, que eu queria devolver na tua cara às vezes. E eu não posso. Esse é o trabalho de ser modelo para o teu filho. É não se mover baseado em estou vivendo num lugar de ser provido, mas de entender que casamento tem a ver com cumprir um propósito, que é gerar filhos e dar a eles um modelo. Mas se casamento para você é desejo de sexo, você vai entrar nele depois querendo ser cuidado e protegido pela tua mulher. E vai matar a tua descendência para poder ter a herança que você acha que tem direito. São os dois caminhos, você escolhe qual dos dois você vai viver. Começou errado, para, volta e começa certo. Vai ser mais difícil? Oxe, muito. Pensa bem, eu falo igual Jesus, calcula bem. Um empreiteiro não entra numa obra sem saber se vai concluir para não passar vergonha depois. Você acha? Jesus querendo construir uma igreja, ou os outros achavam que ele ia construir uma igreja, ele começa a botar medo nos outros? Pensa bem, porque pode dar problema, calcula. É doido para essa casa da misericórdia. Quer ir embora? Vá. Ufa, um a menos para me pesar. Amo tua vida, querido. Que Deus prepare alguém para a tua vida, mas meu propósito não é carregar gente nas costas, é ser modelo. Jesus era caminho, sabe o que significava? Ele andava olhando para frente, e os outros atrás. De repente ele olhava e falava, nossa, tinha 70, agora só tem 55. Ah, tá bom, vamos andando com 55. Isso é ser caminho. Não é mãe. Teu filho vai procurar o que ele está vendo você procurar. Você pode se iludir enquanto ele é pequeno, achando que está tampando o ouvidinho dele, que está arrumando a forma, protegendo. Deixa ele crescer. Deixa teu filho arrumar 16, 17 anos. A primeira namorada que ele arrumar, você vai ver a própria Jezabel de cara pintada na tua porta. E pode repreender o quanto você quiser. Ele larga daquela e procura outra. Aí larga da Jezabel e arruma a Dalila. Porque é o modelo que ele recebeu de governo corrompido. E não é a tua mulher, é você, meu filho, quem abre a porta para isso. Porque quem governava Israel não era Jezabel, era Acabe. Ele é que foge desse lugar e traz ela para governar num lugar que ele era fraco. Ele não queria o lugar do pai dele. Ele queria o lugar do filho da mãe dele. Agora com uma outra mulher. Isso é Maria, carregando Jesus no colo a vida inteira. E aí você está procurando, meu filho, uma Maria para te carregar no colo. Ou é colo ou é cruz sem força para nada. Ou é colo ou é cruz sem força para nada. Jesus forte, poderoso, com tatuagem na coxa, você nunca vai ver. Vamos orar, querido? Fica de pé. Eu não vou fazer apelo não, porque não tem nem lugar aqui na frente para vocês tudo. Fala com Deus, querido. Pede para o Espírito Santo soprar o que Ele tem para soprar, para te discernir o que não é discernido ainda. Mas sai desse lugar de ignorância, de se esconder atrás de coisas, de ficar resistindo ao modelo. Judas passou 3 anos olhando Jesus, e ainda assim no final, ele não se parecia com ele, porque não quis. Todos viram a mesma coisa, cada um escolheu o que ia ver nele. Mas a culpa não estava em Jesus.
Por que Judas fez? Não estava em Jesus, estava nele. A gente tem que parar às vezes de ficar querendo copiar a forma e tentar entender a essência. Tentar entender o porquê daquele jeito, não só que é daquele jeito. Entender que a mulher, embora ela pareça que seja feita de carne igual ao marido na forma, ela não é edificada do mesmo jeito que ele. Marido, entender que a tua mulher não vai passar pelo mesmo peso que você vai passar. Deixa de ser fraco e querer dividir com ela um peso que não é dela, é teu. É teu. Nesses últimos 2, 3 dias de ontem e hoje, acho que até o domingo, entrei num lugar em Deus de muita angústia, de muita luta, de muito tudo, de tudo que você pode pensar, de diabo no meio, de tudo. Porque é fácil olhar para a vida de Oséias e tirar aquilo como modelo. E tirar aquilo como princípio que vai servir para um monte de gerações. Para pensar na vida daquele homem. Deus pedindo para ele passar o que passou para poder ser modelo para os outros. É mais ou menos isso. Entender a dor que Deus vai te cobrar às vezes para você sentir na pele o que Ele sente. E você vai sentir, Ele não vai aliviar toda a dor, toda a vergonha, toda a humilhação, para você poder entender o que Ele está falando. É isso, desde ontem. E só hoje, depois no finalzinho da tarde, depois Deus já não querer mais nem conversar com Deus, que eu fui entender, juntar os pontinhos desde o começo da semana, o que eu tinha falado com Ele no começo da semana, enquanto eu andava de bem com Ele. Aí ontem, e hoje, e juntar as coisas e entender Oséias. Não tem nada a ver com adultério, mas um homem que Deus permite que entre num lugar, que passe por algo para entender o que ele sente. É como se ele falasse, você entende agora? E não é nem você entende o que você está fazendo, é você entende o que eu sinto quando a igreja faz isso. Você consegue perceber? E dói desse jeito, dói desse jeito. Falei, você é só com relação a alguns, eu é com relação ao mundo inteiro, a igreja inteira. Então, querido, quando você acha que dentro da tua casa ela vai ser edificada, porque você está jogando sobre ela o peso de ser transformada, não vai. Deus vai falar, o preço é teu. E aquele ministério que você tanto pede, que Ele falou, se hoje você não consegue se entregar para tua esposa ser construída em cima de você, quem dirá se entregar para um bando de desconhecidos ser construído em cima de você? Não vai. Por isso que Deus não entrega herança para filho imaturo, para filho que não é casado, que não se fez uma só carne. Você pode estar casado no papel, ter feito uma aliança de sangue com ela, mas não se formar uma só carne, e por isso Ele não entrega. Porque são degraus que você vai crescendo nele. Você não se entregou nem pela própria esposa, como é que você diz que vai se entregar pela minha? Não vai, você vai entrar dentro dela e vai começar a sugar ela. É por isso que os pastores estão fazendo isso com a igreja. Porque eles entram como credores da igreja. Eu estou cuidando de vocês, vocês me devem. Não deve nada. Você está aí porque quis. Marido e pastor, você está porque quis. Porque resolveu assumir responsabilidade por algo que não era teu. Você falou, eu vou entrar nesse lugar. Enquanto você não fizer isso dentro da tua casa, esquece ministério. Ixi, mas isso está tão longe. É igual uma criança que está patinando na 5ª série, falando, Deus, bora fazer um supletivo, mas e vamos falar da faculdade? Deus fala, para moleque, para, você não sabe o que você está falando. Você não consegue passar da 7ª série, está falando de faculdade, de engenharia. Você não sabe o que você está falando. Se eu te botar lá, você surta no primeiro semestre, arrebenta com tudo, não vai entrar nesse lugar. Você não consegue assumir injustiça nem dentro da tua própria casa, não venha me dizer que vai assumir por um bando de gente. Você vai se achar digno de salário, digno de honra, digno de um monte de coisa. Por isso que Deus tem que parar a gente com o ministério às vezes, fala, senta, para tudo, para, porque senão você vai manifestar errado lá na frente. Você está indo lá para tirar algo, para alimentar a tua alma, não era para você ir lá tirar, era para você ir dar. Como é que você pode dar um modelo que você não tem? É loucura, né? É loucura, mas a gente faz diariamente. Porque a gente aprendeu assim. Então a gente entra na igreja para tirar e não para depositar. Fala com Deus, querido, ora.